em Mateus. Mateus 21, 18 ao 19. E que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. É o sujeito do contexto. E visando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nenhum fruto, senão somente folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E assim a figueira secou imediatamente. Antes de você se sentar, eu vou pedir para você fazer um ato profético. Você vai dizer assim: Jesus procurava frutos. Olha para o seu irmão do seu lado e diga: Jesus procurava frutos. Pode se sentar. O contexto diz que Jesus teve fome. Como homem comum, ele teve fome. E os discípulos ficaram pasmados quando viram aquela figueira, que o Senhor falava com ela que ela não iria dar frutos. Ela se secou no mesmo momento. E então, mas voltando à história do contexto, Jesus, ele vinha de um contexto que ele vinha de uma cidade que teve um ato profético, né, que foi a semana tinha uma celebração que usava-se os ramos. E Jesus entrou naquela cidade e as pessoas se maravilhavam. Aparentemente, eles balançavam seus ramos. Porém, Jesus em vez, ele tinha, aparentemente, poderia ser de muita alegria, porque eles adoravam o Messias. Porém, Jesus entendia que aquilo era raso, era muito raso, porque em menos de uma semana ia acontecer a crucificação. E Jesus já sabia o que iria acontecer lá na crucificação, porque quando era uma época dessa, geralmente eles soltavam um prisioneiro e em celebração que era a Páscoa. E Jesus sabia que naquela época, naquele tempo, aquelas mesmas pessoas naquele cenário iriam simplesmente mandar crucificar eles e soltar Barrabás, que era o assassino. Então Jesus, ele sabia, ele se alegrou, mas sabia que aquilo que eles estavam fazendo era raso. É como se fosse uma adoração superficial. Então, passou-se, né? Mas Jesus, voltando na genealogia de Jesus, que na questão da figueira, conta-se que a figueira, para ela dar frutos, ela tinha que automaticamente ter frutos e folhas.
amaldiçoou aquela árvore. E passando nesse contexto, Jesus conversa com os discípulos e chega num cenário, né? E conversa com os discípulos e pergunta. Alguns dizem que eu sou João Batista, alguns dizem que eu sou Moisés. E vocês, discípulos, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Pedro: Pedro, não foi de sangue e nem de carne, foi o Espírito do meu Pai que te revelou. E nesse momento, na ministração que estava estudando, diz que Pedro, em alguns momentos, ele erra, ele vacila com Jesus, porque quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus nega, e Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas Pedro tinha uma conversão. Pedro, ele tinha o Espírito Santo. Pedro, ele era convencido pelo Espírito Santo. Por mais que ele errasse, ele tinha a revelação. Ele tinha o Espírito com ele. Diferente daquelas pessoas que balançavam o ramo. E eu entendi na palavra que o ramo, quando ele está fora da sua árvore, o que acontece? O ramo fora da árvore, ele seca. Ele não tem vida. E nesse momento, eu lembrei que eu estou fazendo um curso e a gente aprendeu sobre gravidez. E o bebê, ele é alimentado pela placenta. E essa placenta é colada no nosso corpo. E a partir desse momento que essa placenta ela solta, acontece algum descolamento dessa placenta, ela vai perder tudo que ela precisa. Eu entendi isso, que esse ramo, esse galho, ele vai perder tudo que ele precisa. Mas as pessoas estão com esse galho, essas folhas. As folhas entram em outros contextos da Bíblia, assim também como lá no Éden. Ela serviu para tampar o pecado. Só que Jesus chama Adão. Jesus espera que Adão venha. E venha como? Venha despido do seu pecado. Mas Adão simplesmente veio vestido com a folha da figueira. E a folha da figueira, a pregadora que pregou essa palavra, ela fala que a folha da figueira, ela vem para tampar o sarro, mas não tem fruto. E Jesus, ele tem fome, ele precisa de frutos. E isso mexeu muito comigo. E eu fiquei me perguntando: Senhor, será que eu tenho dado frutos em tua obra? Porque, e ela também ministra, ela fala que tempos passados dela, ela ia à igreja, ela fazia campanha. Eu falei: isso eu mesmo, ia à igreja e fazia campanha e estava lá. Ela se aperfeiçoava com as coisas do reino. Porém, quando dava nos dias dela,
saía. Eu falei, eu mesmo. Mas domingo eu estava na igreja. Era outra pessoa. E não é isso que Jesus quer. Eu entendi que às vezes a gente se tampa com a folha da figueira. E isso serve para mim também. Eu falei, eu não posso, às vezes eu me limito a fazer as coisas, eu tenho vergonha, eu tenho muita timidez, mesmo sabendo que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu falei, Senhor, essa palavra é para mim. Eu vou falar para o teu povo. Aleluia. Mas eu estou com muito medo. Porque outrora também eu fui como essa pregadora. Outrora eu também. Mas o Senhor, Ele quer frutos. Ele quer fruto de mim. Ele quer fruto de você. O Senhor, Ele tem fome. Oh, aleluia. Outra frase que ela também fala nessa ministra. Fala que às vezes se afeiçoamos ao reino. Falamos do reino. Convivemos com as pessoas do reino. Estamos do lado das pessoas do reino. Estamos juntos. Nos afeiçoamos a pessoas do reino. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque se afeiçoar ao reino dá fruto. Mas ele é meu amigo. Eu não vou falar nada com ele porque ele é meu amigo do reino. Isso é perigoso. Porque isso pode levar o meu amigo ao inferno. Oh, aleluia. E eu fiquei com medo. E a vereadora falou bem assim: sabe qual era o meu medo naquela época? Eu queria alguém que falasse isso para mim. Que o que eu estava fazendo não era certo. Porque eu não tinha frutos. Eu tinha folhas. E por muito tempo, meus irmãos, eu tive folha. Eu tive folha. Foram 10 anos aqui no povo. E eu tive folha. Porque eu ia no reino, eu estava lá e eu gostava, eu me afeiçoava as pessoas de lá. Porém, eu não queria participar. Eu achava que aquilo tinha coisas que me impediam. A balada me impediu, a curtição me impediu, as minhas roupas me impediam. Era muito melhor o que eu vivia. Eu achava que eu estava bem. Vestida de folha. E o Senhor fala nessa ministração que o tempo de folha está acabando. O tempo de folha está acabando. Eu falei, meu Deus. O tempo de folha está acabando. O tempo de vir à igreja, se parecer com alguém da igreja, fazer campanha, ser abençoado, porque eu queria independente. Outra coisa que me chamou a atenção era de ser abençoado. Eu falei, meu Deus, será que é comigo? Porque eu sou abençoada. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Porque isso, o Senhor abençoa a todos. Desde o princípio, quando Deus criou o sol, os céus e a terra, Ele fez para todos. Ele não fez para uma pessoa só. Foi para todos. Ser abençoado não quer dizer que eu estou na figueira, que eu estou dando fruto. Independe disso. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu quero estar na figueira. Eu não quero ser um ramo. Eu não quero ser um ramo que se balança. As
assim como o povo balançava e adorava ao Senhor. E era tão bonito aquele ato. Todos se juntavam e faziam aquele ato. Era um ato profético raso. Era um ato profético raso. O Senhor, Ele não quer isso da gente. O Senhor, Ele quer o nosso profundo. Oh, Senhor, e quando isso falou comigo, Jesus? Porque Ele queria mais do meu profundo. Ele quer mais do teu profundo. Aleluia. Quantos aqui eu vejo tem talento, alguns têm medo igual eu. E eu falei, não, Senhor, eu preciso. E eu comecei a estudar e ouvir incessantemente essa palavra. Até o Espírito Santo começar no meu coração. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho muita vergonha. Mas as pessoas que estão no ministério de São Antônio precisam ouvir. Precisam estar adorando ao Senhor, não com seus ramos, mas com seus frutos. E o Senhor, Ele vai operar. Ele vai operar na minha vida, na sua vida, porque essa palavra não veio só para mim, ela veio para mim, ela veio para você. E a questão, ela fala que Jesus, ele usa folha, ele usa planta nas ministrações dele. E só que não é sobre isso, não é sobre folhas, não é sobre plantas, porque Jesus, ele não falava para aquela figueira. Jesus, ele queria ensinar uma lição para nós hoje. Nos dias de hoje, Ele queria nos ensinar uma lição. Que às vezes nós achamos que estamos bem. Achamos que eu tenho folha. Eu tenho muita folha. E se vir alguém com fome, o que você tem para oferecer? Porque folha, ela não dá substância. Folha, ela não tem substância. Às vezes precisamos de algo mais. E, voltando lá no contexto, ela fala de. Voltando na questão da árvore, João 15, que fala sobre a videira verdadeira. E a palavra que diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Porque o Senhor, Ele nos manda, Ele é o nosso lavrador. E às vezes precisamos cortar as folhas. Cortar as folhas. E aquela árvore que não deu fruto, ela pode ser arrancada. Ela pode ser arrancada porque ela não deu fruto. E será amaldiçoada. Você imagina o que igual aconteceu com aquela figueira. Figueira nunca mais dará frutos. Nunca mais. Só que quem está ligado ao reino, está ligado, vai se nutrir e vai dar frutos. Aleluia. Muitos frutos. Não como aqueles ramos que estavam fora e que secaram. Que
Precisamos ser moldados. Como os meus filhos estão grandes e eu passei a gostar muito de plantas. E eu tenho algumas plantas e aprendi com algumas plantas. E algumas plantas, elas precisam ser moldadas, elas precisam ser replantadas para elas poderem crescer. Assim somos nós. Assim somos nós. Assim que o lavrador quer fazer. Ele quer nos moldar. Às vezes precisamos ser moldados para crescer. Às vezes precisamos só de ser germinado de algumas vitaminas. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Tem fome de frutos. Oh, glória a Deus. E essa palavra falou muito comigo. Muito mesmo. E no final dessa ministração, ela fala que ela mesma falou de mim mesmo. Meu Deus. Que imagine o Senhor falar: você foi para o reino, você está no reino, e você imagina, você quase conseguiu, Ana Paula. Você foi ao reino, você cantou louvores, você foi uma bênção, mas você quase conseguiu chegar no reino de Deus. Isso é uma palavra muito forte. Eu lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu queria dar um doidona. Meu irmão estava fazendo teologia e ele falou: olha só, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha aqui as almas queimando no lago de fogo. Eu falava: Senhor, eu quero queimar no lago de fogo. E ele falava: eu tenho medo. Eu não quero queimar no lago de fogo. E quando essa palestrante falava disso, essa palavra, eu falava: Senhor, é verdade, você imagina eu ir para o Ministério de São Antônio, eu saio da minha casa, eu vou lá, eu chego, eu faço tudo que me pedem, eu ajudo, eu procuro, mas você quase sabia. Quase. E eu não quero ser quase. Eu falei: eu não quero ser quase. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu não quero ser quase. Não se contenha com quase. Quase sou uma ministra. Quase sou uma pregadora. Eu sou quase a tia das crianças. Porque não podemos aceitar esse quase. É hoje. É agora. O Senhor quer tirar as folhas. O Senhor, Ele quer tirar as folhas. O Senhor, Ele quer de frutos. Porque Ele é o lavrador. E Jesus Ele não precisava amaldiçoar aquela figueira. Ele não precisava, porque o pai dele era o lavrador. Eles tinham tudo para poder fazer aquela figueira dar fruto. O que incomodava? Incomodava era que aquela figueira não dava fruto. Por quê? Para ensinar para nós que ela estava lá, cheia de flores, cheia de folhas. Às vezes estão cheias de folhas. E os frutos? Cadê os frutos? Cadê? Ele simplesmente podia ter dado fruto daquela figueira. Mas essa história, ela aconteceu para nós aprendermos hoje. Devemos cortar as
debaixo das flores e debaixo das folhas. Estamos acomodados. É muito cômodo. Eu vim na igreja. É muito cômodo. E está debaixo das folhas, achando ele tão bonita. Jesus não quer isso. Jesus, ele não quer isso. E essa palavra me tocou muito. E ela fala que Jesus, ele está aqui. Jesus, ele já estava aqui quando a Dani estava ministrando. Jesus, ele já estava aqui falando conosco. E Jesus, hoje ele está aqui para aqueles que querem perder folhas. Sim, aleluia. E dar frutos. Muitos frutos. Jesus não fica feliz com a árvore cortada e seca. A alegria de Jesus é a árvore frutífera. E que nesta noite possamos ser a árvore frutífera. Que possamos ser moldados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser germinados pelo lavrador. E essa palavra que o Senhor deixou no meu coração, que Ele falou comigo já tem uns dias, enquanto a pastora via o pregador, e eu falei com ela: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Ele trabalha do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E essa palavra eu deixo para vocês essa noite. Amém? Aleluia! Tá com roupa de pregadora, cara de pregadora. Vamos ficar em pé. Eu não sei como essa palavra entrou no teu coração. Mas na verdade tudo que essa amiga ministrou nessa noite fala que muitas vezes a gente chega na igreja e só temos folhas. Somos folhas. A gente coloca nossa roupa de crente, somos cheios de afazeres, até como eu nasci na igreja. Mas muitas vezes só temos folhas. E a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, o Senhor vai cortar. E nós estamos nos últimos dias. O Senhor está voltando. E nós não temos tempo mais de ficar brincando de igrejinha. Nós precisamos todos os dias colocar a palavra no coração e querer mudar. Mas como assim, pastor, dar fruto? Nosso fruto